1 Coríntios capítulo 2, verso 8. Há 20 anos atrás, 40 anos atrás, quando eu li esse texto, eu olhava para frente. Agora, hoje eu leio esse texto, eu tenho muitas memórias boas do passado, mas estamos crendo também por mais 40, que coisas maiores e melhores virão. O que é o texto? 2 Coríntios, capítulo 2, verso 9 e 10. Todavia, como está escrito. O que Jesus falou para o diabo? Está escrito. Satanás tenta distorcer ou anular aquilo que está escrito. Não foi assim lá em Mateus capítulo 4, quando ele tentou Jesus? Primeiro ele tentou distorcer o entendimento da palavra. Manda que esta pedra se torne pão. Mas Jesus falou, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus tem o tempo e o propósito certo para todas as coisas. O diabo queria provocar Jesus a pôr Deus à prova, a palavra de Deus à prova. Jesus falou, não, eu estou faminto após 40 dias de jejum, sem água, sem comida, no deserto, muito mais difícil que o nosso, né, irmão? Mas ele falou, não, mas eu não preciso do pão em primeiro lugar, eu preciso da palavra de Deus em primeiro lugar. E sabe o que aconteceu? Depois os anjos de Deus vieram e serviram ele. Já pensou aquele banquete que veio para ele no deserto? Fala comigo, Deus tem um tempo e a hora certa para todo o propósito. O que está escrito, se eu confiar, vai acontecer. Amém? Então, o que está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou. O que Deus preparou para aqueles que o amam. Davi teve essa revelação. Salmo 23 ele fala, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. O meu cálice transborda, certamente bondade e misericórdia estarão sobre mim todos os dias da minha vida. E aqui está declarando isso sobre a igreja, sobre aqueles que amam a Deus, sobre aqueles que servem a Deus, não que sejam perfeitos, mas são bem intencionados, são alinhados com Deus e com a igreja. Quem quer declarar isso com fé hoje à noite? Talvez você está precisando de um sinal da bondade de Deus na sua vida. Quem gostaria de um sinal da bondade de Deus? Que vem ainda esta semana, que eu e você possamos ter um encontro com a bondade de Deus. Abraão certa vez estava abatido, porque ele esperava o filho e o filho não chegava. E ele abriu o coração com Deus, Deus falou, calma Abraão, o meu projeto na sua vida vai se cumprir e vai se cumprir numa plenitude que você estará plenamente satisfeito. Não é o plano B, Deus não tem plano B, é o que está escrito. Quem tem promessas na leitura da palavra e está orando por essas promessas na vida emocional, profissional, na vida dos seus filhos. Quem tem? Então levanta as mãos e fala, está escrito, e eu declaro esta noite, mesmo diante das adversidades e alguns momentos difíceis, eu declaro esta noite, meus olhos não ouviram, meus olhos não viram, desculpe, meus olhos não viram, meus ouvidos não ouviram, e minha mente não imaginou o que Deus preparou para a minha vida, para a sua igreja, neste semestre de 2024. Deus preparou coisas melhores. Jeremias 29:11
nos dá uma direção. Ele diz através do profeta Jeremias: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Você se sente abençoado de saber que Deus te ama, e quando você e eu estamos em Cristo, firmes na igreja, nós vamos conhecer e viver os planos de Deus, como diz Isaías 55, que são muito mais altos do que os nossos, além daquilo que podíamos pensar, imaginar ou ouvir. E ele fala: porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não causar dano. Quem aqui tem prosperado? Não só financeiramente, mas em muitas áreas da sua vida. Depois que você conheceu Jesus, depois que estamos na fonte da vida, eu vejo esses 40 anos, Deus tem nos feito prosperar. Deus tem feito várias pessoas que estão aqui compartilhando a sua vida na igreja, e a gente tem acompanhado, entraram aqui às vezes abalados emocionalmente, hoje tem uma estabilidade, estão crescendo em várias áreas da sua vida, estão estruturando, estabelecendo, vivendo promessas de Deus. Então os planos de Deus são planos benéficos para nós, não de causar dano. Satanás tenta nos levar a pensar que Deus não nos ama e não quer o melhor para nós. Deus nos ama e quer o melhor para nós. E ele diz: planos de dar a vocês esperança e um futuro. Meu irmão, primeiro nós precisamos entender esses planos. A palavra de Deus, à medida que nós lemos a palavra, à medida que nós crescemos em Deus, conhecemos a Deus, a nossa capacidade de discernir os planos de Deus, ela aumenta. A palavra diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Talvez hoje eu e você estamos vivendo experiências e estamos firmes e não entendemos às vezes as dificuldades que passamos, mas eles vão cooperar para o nosso bem, para que aquilo que seja o melhor seja realizado na nossa vida. Que eu e você possamos entender isso. Falar: Deus, abre o meu entendimento para que eu possa conhecer os teus planos. Abre comigo Isaías 43, versículo 12. Vamos navegar um pouquinho aqui na palavra, meditar em alguns textos, tentar aplicar no nosso pensamento aqui. Isaías 43, versículo 12, 10 em diante. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. E aí no versículo 11 e 12 ele diz: eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Quem já tem esse entendimento que o seu Deus, o seu Salvador, Ele é o único poderoso, antes dele, depois dele, não existe Deus. E aí ele fala: eu revelei, eu salvei, eu anunciei, e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Fala comigo: revelei, salvei e anunciei.
revelei, salvei e anunciei. Deus quer revelar, Deus quer manifestar sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa geração, e Ele quer realizar os planos perfeitos que Ele tem para nós. Que eu e você possamos buscar a sabedoria, o entendimento de Deus. Jeremias 33, verso 3. Pula comigo lá para o texto do profeta Jeremias. Capítulo 33, verso 3. Clame a mim e eu responderei. Oh, quem precisa de uma resposta esta semana? Talvez você está falando, Deus, eu não estou entendendo os planos, eu não estou entendendo esse momento da minha vida. Clama a mim e eu responderei. Abraão clamou, Moisés clamou, Josué clamou, ninguém ficou sem resposta. E na nossa geração, Ele era antes, Ele é hoje e Ele sempre será na geração dos filhos e da nossa descendência, o Deus bom, o Deus eterno, o Deus fiel, o Deus maravilhoso. Clame a mim e eu responderei, direi a você coisas grandiosas e insondáveis que não conhece. Deus tem o melhor para mim e para você. Feche os olhos, levanta as mãos, que Deus possa te encontrar no seu quarto de oração, que Deus possa se manifestar na leitura da palavra, que Deus possa vir a você através de pequenas experiências da vida. Respostas virão. Meu irmão, fala, Senhor, eu clamo a Ti, eu quero ter esse entendimento, eu quero ter essa consciência destes planos maravilhosos, insondáveis, que eu ainda não conheço. Fala comigo, Senhor Deus, abre os meus olhos, dilata o meu coração, para que eu não fique preso nas dores e nas circunstâncias difíceis, mas que eu possa clamar, e como o Senhor se manifestou a Moisés e mudou a vida dele, o Senhor tem algo para mim, e eu creio, Senhor, que isso é muito maior do que eu poderia imaginar. Quem crê, aplaude o Senhor bem forte. Então Ele anunciou, Ele revelou, Ele fez isso com Davi. Abre comigo lá em 1 Samuel, capítulo 16, a partir do verso 12. Jessé, 1 Samuel capítulo 6, verso 12. Jessé mandou chamá-lo. Ele veio, era ruivo, de belos olhos, boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levanta e unge. Esse foi o momento que Deus revelou à família de Davi e a Davi, que ele seria o próximo rei de Israel. Meu irmão, Deus quer te ungir para governar a sua vida, como Davi governou Israel. Quem crê que a unção de Deus na sua vida? Mas Deus chamou Davi à mesa, ele não estava à mesa, Deus chamou Davi à mesa, através do profeta Samuel, e o profeta Samuel ungiu Davi. Ele falou, é este, levanta, unge ele. Meu irmão, às vezes você pensa, quem sou eu? Davi era um pequeno jovem, gentil aspecto, não estava nem na mesa, mas Deus escolheu. Eu quero te dizer, Deus escolheu você para ser uma pessoa que vai abençoar toda a sua casa. Lança fora as dúvidas, lança fora as acusações. Você é um instrumento de Deus para abençoar a sua família. Você é ungido de Deus, Deus não errou.
Samuel apanhou o chifre cheio de óleo, ungiu Davi na presença dos seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Começou um processo que ia tornar aquele jovem um homem maduro, que ia legitimar a caminhada de Davi, as escolhas que ele fez nesta caminhada, obedecendo a direção do Espírito, o entendimento da palavra de Deus que o Espírito trouxe a ele, determinou que ele tivesse alcançado o projeto de Deus. Foi ungido rei em Hebrom e depois foi ungido rei em Jerusalém. Quem quer andar debaixo da unção de Deus, fecha os olhos, levanta as mãos. O diabo quer roubar esta unção, o diabo quer nos fazer errar a caminhada, mas que Deus gere em nós um coração quebrantado. Fala: Senhor Deus, eu quero caminhar debaixo da unção do Espírito Santo. Traz entendimento, revelação da sua palavra, para que eu possa alcançar e viver as promessas do Senhor. Oh, meu irmão, primeira coisa Deus faz, Ele revela. A segunda coisa que Deus faz, Ele libera a unção, a capacitação, que vai nos levar a poder viver as promessas de Deus. Agora nós temos que confiar. Jeremias foi ungido profeta, ele ainda era bem jovem, e Jeremias 1:12 diz: o Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Deus está vigiando a palavra que Ele tem sobre você, sobre a fonte da vida, e nós vamos viver um momento de crescimento, de fortalecimento ainda maior em nome de Jesus. Deus não abandona. Ele falou: Jeremias, haverá resistência, a nação se levantará contra você, mas eu não te abandonarei. Quem crê que Deus não vai te abandonar? O diabo levanta, o inferno levanta, os problemas vêm, mas nós temos que confiar. Quem quer aprender a confiar? A fé e a confiança andam juntas. A confiança fortalece a fé, e a fé te leva a ter experiências que vai fortalecer a confiança. Quem entende o que eu estou falando? Se eu confiar, eu vou andar com segurança, vou escolher o certo, não vou temer pisar sobre as águas, e as experiências que eu terei através da fé, elas voltam e fortalecem a nossa confiança. Olha, uma experiência de atitudes diferentes diante da mesma situação. 2 Reis capítulo 7, versículo 1. 2 Reis capítulo 7, vamos pulando e lendo alguns versos. Samaria estava passando extrema necessidade. A cidade estava sitiada, e o rei Acabe e todos os seus estavam ali dentro daquela cidade, famintos. E eles procuraram o profeta, e o profeta disse, Eliseu, capítulo 7, verso 1. Eliseu respondeu: ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria,
haverá uma medida de farinha e 2 medidas de cevada, e serão vendidas por uma peça de prata. Meu irmão, não havia comida, o exército tinha cercado Israel, a despensa, os armazéns, os mercados de de Samaria, estavam vazios. E o profeta deu uma palavra de esperança. A Bíblia é uma palavra de esperança. Quando você lê a Bíblia, você recebe uma palavra de esperança. Quem vai confiar na palavra de Deus? Apesar de humanamente ser impossível, mas eles teriam que crer. E a palavra diz, verso 2, o oficial em cujo braço o rei se apoiava, era aquele segurança pessoal do rei, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse com portas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Ele falou: Deus vai te revelar o poder dele, mas porque você não creu, você não vai desfrutar. Misericórdia, irmão. Quem quer lançar fora toda dúvida? Às vezes tem pessoas na igreja que preferem ser incrédulo. Eu chamo esse daqui, é o cético. Aquele que ouviu a palavra, mas desprezou a palavra. O pastor está entusiasmado. Não, agora a Bíblia está exagerada. Não, é para todo mundo, mas não é para mim. Qual é a herança? A resposta dele: você verá na vida de outros, mas porque você não creu, na sua vida você não verá. Quem vai andar pela fé? Levanta as mãos, fala: meu Deus, não deixe o coração endurecido destruir o espírito de fé que vai liberar para que eu possa viver coisas extraordinárias que eu nunca imaginei através da fé. Fala para o seu irmão: você verá e vai desfrutar. Levanta as mãos e fala: nós veremos coisas maiores que Deus tem preparado para nós e vamos desfrutar desta promessa. Agora capítulo 7, verso 3. Imagina, Samaria cercada, dentro, sem estoque, vazio, sem alimento. O profeta falou: amanhã haverá comida em preço acessível na porta de Samaria. Primeira atitude foi o cético. Mas lá tinha um exército dos sírios, dos filisteus, entre eles e a muralha ali, aquele exército. Aí a palavra diz que havia, verso 3, 4 homens leprosos na porta da cidade, porque eles ficaram encurralados. Naquela época os leprosos eles tinham que ficar fora das muralhas da cidade. E veio o exército, cercou, eles ficaram entre Samaria faminta, e eles não poderiam estar lá porque a lepra contaminava, e eles não poderiam ir mais para o campo porque o exército cercou Samaria. Então eles não tinham nada a perder. E a palavra diz que eles falaram para os outros: por que ficar aqui esperando a morte? Deixa a vida levar? Não. Nós precisamos tomar uma decisão sábia. Nós precisamos tomar uma decisão corajosa. Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, porque lá não tem nem comida para quem está lá. Se ficarmos aqui também, morreremos.
Vamos, pois, ao acampamento dos arameus, dos inimigos de Samaria, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Meu irmão, Deus muitas vezes usa aqueles que não têm nada a perder. E eles têm uma experiência com Jesus Cristo. E essa experiência vai levá-los a ser porta-voz de bênçãos. O que aconteceu? Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Chegaram às imediações do acampamento. Não havia ninguém ali. Irmão, o inimigo de Samaria já tinha fugido. Quem pode imaginar que o inimigo que você teme já está fora do alcance dos teus olhos? Levanta as mãos e fala: os meus adversários já sentiram o poder da oração e eles fugiram, não estão mais ali. O que Samaria temia já não existia mais. Teu diagnóstico vai mudar, tuas emoções vão mudar, tua história de vida, Deus já está providenciando as respostas que você tanto anseia. O Senhor fez eles ouvir o ruído de um grande exército, cavalos de guerra, e eles falaram, os inimigos de Israel: olha, o rei de Israel contratou hititas, egípcios, para nos atacarem. Então, para salvar a vida, fugiram ao anoitecer. Quando o profeta profetizou, o poder de Deus já fez os inimigos bater em retirada. Levanta as mãos e fala: está mudando. Fala: a minha história, na minha vida, à medida que eu oro, que eu creio na palavra, já está mudando. Não seja cético. O cético não crê, ele vê, mas não desfruta. Esses daqui, eles foram ali ver o que tinha acontecido, e a vitória já estava realizada. Chegando no acampamento, entraram nas tendas, comida à vontade, bebida, prata, ouro, roupas. Saíram para esconder tudo. Voltaram a outra tenda. Eles fugiram e deixaram o estoque de comida, tesouros que eles tinham, armas que eles tinham, as tendas. Eles ficaram apavorados. Quando Deus quer, Deus faz. Fala comigo: quando Deus quer, Deus faz. E de uma maneira extraordinária. Depois, outra tenda. Aí no verso 9 eles disseram aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias. Quem crê que o segundo semestre vai ser um tempo de boas notícias, diz amém. Fala: Deus já ouviu a minha oração, e os meus adversários e os temores que tentam me intimidar já foram vencidos, e eu vou prevalecer em nome de Jesus. Se esperarmos até amanhecer, seremos castigados. Vamos contar ao palácio do rei. E aí acontece, resumindo, eles chegaram, eles falaram, a coisa era tão boa que ninguém acreditou. Você já viveu uma experiência assim? Que você ora, quando acontece aquilo que você ora, que às vezes você ficou anos orando, às vezes você nem imagina que está acontecendo. Acostumou a não acontecer, esperou tanto, e eles achavam tão difícil. Aí vem a outra atitude, o oprimido. Olha o rei que deixou de buscar a Deus, a mente, as emoções dele foram tomadas por pensamentos de derrota, de fracasso, pela opressão dos demônios. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros:
Eu vou explicar para vocês. Os arameus planejaram. Eles sabem que estamos famintos. Deixaram o acampamento, estão escondidos. Com certeza sairão e nos pegarão vivos e entrarão na cidade. Meu irmão, aí é demais, né? É aquele que vai bater o pé e fala, eu vou errar. É a oportunidade da vida. Davi falou para Golias, você vai cair. Por quê? Porque ele tinha um coração e a mente cheio da palavra e do Espírito de Deus. Josué e Calebe, eles viram a mesma circunstância que os 10 espias, os mesmos gigantes, as mesmas fortalezas, os mesmos frutos abençoados da terra. Eles declararam, se Deus for conosco, certamente prevaleceremos. O que está enchendo a nossa mente? O que está enchendo o nosso coração? Quais os sentimentos? Quais os pensamentos? Não vamos deixar os demônios apagar o poder da palavra e do Espírito que nos revigora. Fala comigo, os problemas são os mesmos. É as atitudes que são diferentes. Quem entende o que eu estou falando? Todos temos dificuldades. O rei falou, não, isso é uma armadilha. Aí um dos conselheiros do rei, eu queria dizer, esse é o sábio. Ele falou, manda alguns homens, ó rei. Vamos pesquisar o que está acontecendo. Assim prepararam carros e aqueles 5 homens foram e falaram, é verdade. O que a Bíblia diz? Provai e vede que o Senhor é bom. A palavra, meu irmão, se experimenta. Quem crê que Deus tem para você coisas grandes, preciosas, não vamos deixar o ceticismo, vamos ter ousadia, vamos preferir confiar, porque aquilo que Deus preparou para mim e para você, nós só vamos viver se nós tivermos fé, ousadia, determinação e preferir confiar em Deus